Graça e paz, queridos irmãos. Quero deixar para nossa meditação desse dia Romanos 8, e versículo 1, dizendo assim: Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não pode submeter-se à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a ela. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morreremos. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andar uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podeis clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Portanto, a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Aquele que sonda o coração conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos.
e os predestinou a esses também chamou, e os que chamou igualmente justificou, e os que justificou a esses também glorificou. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, ele ressuscitou de entre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes de altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, se nós fizéssemos somente essa leitura, já estaria ótimo. Mas eu quero trazer para você uma esperança a respeito do arrebatamento e da ressurreição. Nós sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima e tudo nos mostra isso. E eu queria dar para vocês hoje mais uma evidência, não fazendo conta de dias e datas para marcar o arrebatamento, mas para que isso seja uma chama acesa no nosso coração, aguardando o precioso dia do Senhor, que virá e não tardará. Olha só, se nós compararmos a evidência de Apocalipse 12 com o que aconteceu no dia 23 de setembro, nas constelações de Virgem, onde ela deu a luz ao planeta Júpiter, simbolizando um menino rei, que é a igreja, né? E se compararmos a mulher como a Israel, como a Virgem, nós vamos chegar a lembrar de um seguinte nascimento. Maria concebeu Jesus e ganhou Jesus. E ela teve que, debaixo de muita perseguição, ela foi para Belém, não foi recebida e ganhou o seu filho ali em Belém, de Judá. Ali nasceu. E ao 8º dia, Jesus ele foi circuncidado. Também nós vemos que o tempo da purificação de uma mulher, quando ela ganhava um menino, era de 7 dias por causa da menstruação, mais 33 por causa de ela ter derramado sangue. Então, ou seja, 40 dias. Então nós vemos que Jesus foi circuncidado ao 8º dia e foi apresentado aos 40 dias, né, de nascimento, porque foi Maria, juntamente com José, no templo apresentar a Jesus. Então, se a gente comparar isso ao que aconteceu no dia 23, nós vamos chegar a algumas datas, né? Se nós formos fazer algumas comparações, e eu declaro aqui que essas comparações não são exatas, mas são uma possibilidade de isso ser a realidade. Se nós comparássemos as dores de parto com o que aconteceu depois do eclipse do dia 21 de agosto, em todos os terremotos e furacões que teve, e se compararmos o nascimento de Jesus ao dia 23, e se compararmos as coisas que nós estamos acontecendo, o menino foi apresentado no templo depois de 40 dias, ou seja, se compararmos esse menino à igreja, e se lembrarmos que o livro de Hebreus, se você não leu ainda, e o livro de Apocalipse, eles falam que existe um templo lá no céu. Aliás, a cópia desse templo foi mostrada para Moisés, e Moisés fez uma cópia de tudo aquilo que ele tinha enxergado segundo as medidas que Deus passou.
O próprio Jesus se apresentou nesse templo como sacrifício perfeito a Deus. Se nós compararmos tudo isso, nós vamos entender que depois do nascimento, o menino não foi apresentado no templo imediatamente. Ele foi apresentado depois de 40 dias. Então, se isso tudo que aconteceu no céu, no dia 23 de setembro, no alinhamento dos planetas, que dá aquela configuração, como um relógio no céu mostrando a data para a gente, nós vamos entender que não era mesmo para ter o arrebatamento. Porque ali compara quando o menino nasce, ele é arrebatado para Deus. Então nós, comparando com o nascimento de Jesus, nós vamos entender que a igreja vai ser levada aos céus depois de um período de 40 dias. Então, eu quero trazer só essa passagem, não estou aqui fazendo contas, mas talvez seja 40 dias exatos do nascimento, e talvez seja 40 dias como um tempo simbólico. O número 40 na Bíblia dá-nos ideia de provação, dá-nos ideia de algo que é um período, né, de provação e aprovação. Por exemplo, o povo no deserto ficou 40 anos no deserto sendo provado, e muitos outros 40. Jesus passou no deserto 40 dias. Então nós vemos que Jesus ele esteve com os discípulos depois de ter ressuscitado 40 dias, falando a respeito das coisas de Deus, e depois foi assunto aos céus. Então temos vários 40 na Bíblia dando um número de provação, de experiência. Então entenda que se nós alinharmos tudo isso, não vou marcar data, não vou falar que vai ser dia algum, porém se a gente for pensar em alguma coisa, nós temos aí no dia 30 o dia do Yom Kippur em Israel, uma festa que fala a respeito de arrependimento, que fala a respeito do dia do perdão, que esse é o significado do Yom Kippur. E nós temos também, depois no dia 12, uma festa de Sukkot. Aliás, no dia 10 e 11, uma festa do dia de Sukkot. Se nós pensarmos da seguinte maneira também, existe um meteoro vindo em direção à Terra, que segundo a NASA vai passar de raspão a mais ou menos 50 mil quilômetros, porém isso é muito próximo. Uma unidade astronômica, 50 mil quilômetros, eu vou mandar um vídeo para vocês falando isso, de 0,0003 em medida astronômica. Ela é 10% da distância da Lua à Terra. Então esse asteroide vai passar muito próximo e é muito forte. Então, acho que tem uns 40 metros esse asteroide. Mas enfim, eu não quero trazer pavor nem medo, mas tem muitas coisas estranhas acontecendo, muitos sinais, a gente não pode jogar fora. A gente precisa estar esperando e aguardando no Senhor, e alinhando tudo isso, nós podemos entender que após o nascimento, isso eu gostaria de deixar bem claro, após o nascimento de Jesus, ele passou por um período de pelo menos 40 dias aí para ser apresentado no templo. Então é isso. Aguardamos a vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, um beijo no seu coração.